Bleach é um universo gigantesco, cheio de várias dimensões como o Recomundo, o mundo humano e a dimensão do Rei das Almas. Dentre essas dimensões, temos vários outros seres como os Hollows, os Shinigamis, os Fullbringers e os Quincy's. Uma obra gigantesca que marcou a infância de pelo menos 3 gerações. E no vídeo de hoje, vamos relembrar algumas coisas e quem sabe trazer algumas novidades sobre essa obra que amamos tanto. Eu preparei agora uma lista com 150 fatos. Sim, 150 fatos sobre Bleach. Então já vai deixando o seu like e a hashtag Bankai aqui nos comentários. Se não é inscrito, se inscreve agora. O seu apoio é muito importante para mim continuar fazendo vídeos como esse. E agora sem mais enrolação, vamos ao vídeo. O nome de Ichigo tem um significado em kanjis, que significa proteger, porém o próprio Ichigo dá um significado para o seu nome, dizendo que significa primeiro prêmio e anjo da guarda. O nome do Rei Quincy tem origem hebraica, sendo derivado de um tetragrama que significa Deus. A pronúncia correta é Yuha sendo o apelido, e Yuha sendo o seu nome. E sim, eu mesmo já errei o nome desse cara várias vezes desde quando eu era criança e lia Bleach. O pai de Ichigo, quando era solteiro, tinha o nome de Shin Shiba, e era o capitão da 10ª divisão da Goten 13, sendo também o líder de uma filial da família Shiba. E Shin vive atacando Ichigo por qualquer motivo bobo, e de acordo com eles, foi um treino que ele fez para fazer com que seu filho, aos poucos, ficasse mais forte e pudesse proteger a si mesmo sozinho. O passado de Aizen nunca foi muito explorado em Bleach. Diferente da grande maioria dos personagens, Aizen nunca teve seu passado muito bem explorado. Nunca tivemos uma história sobre a sua infância ou sobre suas ligações familiares. Sabemos muito pouco sobre quem é realmente Sousuke Aizen, e isso não é à toa. Em entrevista, Kubo falou que um dos charmes de Aizen como um grande personagem era o seu mistério, e para manter esse charme, ele preferiu não dar tantos detalhes sobre o passado de Sousuke. No anime, os pais de Orihime abandonam ela e Sora quando o segundo faz 18 anos, porém no mangá, é Sora e Orihime que fogem de casa, já que seus pais eram pessoas abusivas. A mãe de Orihime era uma prostituta, e o pai dela um alcoólatra, e os dois batiam em seus filhos. O pai de Ichigo, Shin Kurosaki, dá um novo significado para o nome de seu filho, dizendo que significa aquele que protege. A designação de Yuha na Wonder Rate é a letra E, ou A, para o Todo-Poderoso. Aizen controlou todo o caminho de Ichigo como Shinigami. Desde seu experimento com o Hollow Branco deu errado, Sousuke passou a observar Misaki e Shin, sendo posteriormente direcionado ao Ichigo, e quando ele fez 15 anos, Aizen começou a fazer esses movimentos para conseguir que Ichigo começasse a evoluir, fazendo ele ter contato com os outros Shinigamis, ganhar poderes e entrar em batalhas que o forçariam a ficar mais forte sem morrer no processo. A protagonista de Bleach seria Rukia Akutsuki, já com design próximo do que conhecemos hoje. Porém, em algum momento no caminho para fazer sua obra, Kubo mudou de ideia e resolveu tornar Ichigo o protagonista da história, dando a ele uma aparência bem mais destacada com os cabelos laranja. O espírito Shun'ou do Shunshurika de Orihime é nos apresentado no anime como um personagem feminino, porém no mangá e no databook de Bleach, ele é confirmado como um personagem do sexo masculino. Uma simbologia dentro do nome de Ichigo é a leitura de Ichi como 1 e Go como 5, resultando assim no número 15, que é várias vezes referido dentro da obra no aniversário de Ichigo, que é no dia 15 de julho. Yuha é um homem que se autoproclama como um amante da paz, alguém que não gosta de conflitos e acredita que batalhas dolorosas devem ser resolvidas rápidas. Nem parece o mesmo homem que na primeira aparição arranca o braço de um aliado. Quando mais novo, Ichigo amava a presença de sua mãe. Ela era uma das coisas mais importantes para ele, sempre se divertindo e sorrindo quando estava com ela. Os dois sempre andavam de mãos dadas. Kubo falou sobre o nome de sua obra em uma entrevista, dizendo que o primeiro título da obra seria Black, fazendo referência à roupa dos Shinigamis, mas ele não gostou tanto da ideia e resolveu pensar em outra, chegando no nome de White. O branco, nas culturas orientais, representou a luta e a morte, além de ser a cor original das roupas dos deuses da morte, mas após pensar muito, Kubo resolveu fazer um título mais emblemático, que remetesse também ao branco, então ele chamou a sua obra de Bleach, que significa alvejante ou branquear. Orihime sofria bullying na escola por causa da cor de seu cabelo, que em si era bem comum. De início, Ichigo Kurosaki não tinha seu cabelo laranja e nem um design tão chamativo. Ele era um personagem bem secundário, com expressões faciais bem mais suaves, óculos e cabelos escuros. O braço esquerdo e o coração do Rei das Almas se consideravam cegamente como Quincy's. Em cada saga de Bleach, Kubo tem o costume de usar um idioma para se referir aos personagens. Na saga da Soul Society, ele usa o japonês para se referir aos Shinigamis. Na saga dos Arrancars, ele utiliza o espanhol. Na saga dos Fullbringers, ele usa o inglês. E por fim, na saga Quincy,
ele se inspira no alemão. A primeira geração do Gotei 13, comandada por Yamato Ryusai, é totalmente respeitada pelo Rei Quincy. De acordo com Yuha, essa geração era a que mais dava medo em seu coração. Aizen e Urahara se referem ao Rei das Almas como algo não tão preciso, chamando o rei de coisa ou ele. Os grampos que Orihime usa em seu cabelo foram dados por seu irmão Sora no dia que ele morreu. Inicialmente ela achava eles bem infantis, mas depois que seu irmão morreu, ela passou a usá-los como homenagem. Enquanto ainda se disfarçava como capitão da Gotei 13, Aizen gostava bastante de comer tofu e sempre recusava os ovos cozidos. O aniversário de Ichigo Kurosaki é no dia 15 de julho, e ele virou um Shinigami com 15 anos de idade. O nome de Ichigo pode ser escrito de maneira errada, significando morango, o que resultou a ele o apelido de Moranguinho. Quando as irmãs de Ichigo nasceram, ele começou a frequentar um dojo para aprender a lutar e para protegê-las. O Rei Quincy não gosta de mentiras ou valores como justiça e honra. Assim, ele sempre evita dizer qualquer falsidade para seus subordinados e evita os conceitos de justiça e honra, ligando eles à fraqueza. No mangá, a cor dos olhos de Orihime são marrons, porém no anime, seus olhos apareceram na cor prata. A palavra Shikai significa liberação inicial, que mostra a liberação em primeira fase de uma Zanpakuto. A palavra Bankai significa liberação definitiva, ou liberação final, que ativa a última fase de liberação de uma Zanpakuto. Quando Sora morreu, Orihime passou a orar para ele todos os dias. Depois de um ano, ela fez amizade com a Tatsuki e diminuiu a quantidade de orações. Com o tempo, ela foi conhecendo mais pessoas e diminuindo gradativamente as rezas que ela fazia por Sora, querendo mostrar para seu irmão que ela estava tentando seguir a vida de maneira mais feliz. Renji Abarai já fez parte da 11ª Divisão, sob o comando de Zaraki Kenpachi. Isso foi antes de ele se juntar à 6ª Divisão, onde virou Tenente Byakuya Yakutiki. Yuha não gosta de lealdade cega, ele fica feliz quando seus subordinados demonstram algum descontentamento de maneira sincera. De acordo com Shunsui Kyoraku, no capítulo 361, se desse mais 100 anos para Hitsugaya trabalhar e evoluir, provavelmente a Bankai dele acabaria superando a sua. Byakuya é o 28º líder da família Kutiki na história. Orihime tem um ursinho de pelúcia, que foi nos apresentado no ataque do Sora a ela. Enraku é o nome do ursinho, e ele participou do primeiro ranking de popularidade da obra, conseguindo alcançar a 53ª posição. A voz japonesa de Toshiro Hitsugaya é da mesma seiyuu que faz a voz de Edward Elric em Fullmetal Alchemist. Coincidência ou não, os dois personagens não gostam de ter as suas alturas citadas ou mencionadas em uma conversa. Os Queens, principalmente Yuha, possuem uma grande aversão aos arrancas, de forma até mesmo aparente. Renji Abarai gosta muito de futsal e chegou até mesmo a organizar um time de futsal junto à 6ª Divisão no seu tempo livre. De início, Aizen foi criado por Kubo para ser alguém que deveria ser contrário ao Gotei 13. Porém, conforme ele pensava na história, ele percebeu que faltava alguém ali no posto de capitão da 5ª Divisão, resolvendo adicionar ali Sousuke Aizen nessa posição. Renji foi apelidado de abacaxi vermelho por Jinta, por causa da cor de seu cabelo e o modo que ele fica preso. Completando a curiosidade anterior, em alguns momentos o Renji aparece com uma camiseta com a estampa de abacaxi vermelho, fazendo a referência a esse apelido. Orihime, estranhamente, gosta de fazer comidas bizarras, criadas na hora, coisa que normalmente vem em sua cabeça e ela pensa em fazer. A primeira geração do Gotei 13 era muito mais sanguinária e insana que a geração atual, e o Ha até mesmo se refere a Yamamoto como um demônio, porque antigamente ele tratava seus subordinados como cinzas dispensáveis. Urahara é um cara bem engraçado, e durante o capítulo 589, ele enganou a Inoue para vestir uma roupa com um decote gigantesco, dizendo que Ichigo ficaria bem feliz em vê-la com aquela roupa. Apesar de Ichigo ser descrito como humano, ele possui em sua genética a composição de quase todas as raças de Bleach. Ele tem parte Hollow, Shinigami, Quincy e também Fullbringer. Toshiro levou bastante a sério a frase "crianças que dormem cedo vão crescer", que sua avó sempre dizia, e por causa dessa frase em específico, ele tenta adiantar todos seus trabalhos como capitão para conseguir dormir mais cedo. Os enfeites no cabelo de Byakuya Yakutiki representam a nobreza como chefe do clã Kutiki. Inoue foi a primeira amiga de verdade de Rukia, e as duas só ficaram mais próximas conforme estreitavam os laços de amizade. O objetivo de Urabarra era criar um mundo sem o medo da morte. Para isso, ele precisaria destabilizar todas as dimensões e matar o Rei das Almas, no caso, o seu pai. Esse desejo dele pela morte de seu pai era tão grande que é passado através de seu sangue para todos os Queens que existem. Qualquer Queen na presença do Rei das Almas ficaria tendenciado a matá-lo, até mesmo de forma inconsciente. O espírito do Zanpakuto de Renji não confiava nele, e por causa disso deu a Abarai o nome falso de Bankai, fazendo o tenente da 6ª Divisão usar por muitas vezes
uma Bankai que não era sua Bankai verdadeira. No mangá, o cachecol de Byakuya é branco e prateado, porém no anime, a cor predominante dele foi o verde claro. Sousuke Aizen nunca mostrou a sua Kyoka Suigetsu para Ichigo. Isso aconteceu devido à sua evolução com Hogyoko, deixando ele extremamente confiante, e conforme mais ele evoluía, cada vez mais Aizen confiava em si mesmo e em suas habilidades, se deixando até mesmo ser atacado por confiar em sua regeneração. Tamanha confiança que deu a ele a sensação de que poderia derrotar qualquer pessoa em qualquer momento, ainda mais alguém como Ichigo, que para ele se tratava de um mero experimento. Para Aizen, Ichigo era como um brinquedo, que deveria evoluir o máximo possível para testes, isso antes de ser esmagado por um poder maior, que no caso seria ele. Por esse motivo, ele nunca mostrou a sua Shikai para Ichigo, ele simplesmente nunca achou necessário. O Kyoha, o espada número 4, se apaixonou de forma sincera por Orihime, enquanto cuidava dela sob as ordens de Aizen. O Kyoha ficou bastante intrigado com as ações dela em relação a ele, e começou a fazer vários questionamentos sobre si mesmo e o modo que se sentia. Quando mais velho, depois de muito tempo após a bagunça com os Queens e Yuha, Ichigo começou a trabalhar como tradutor. Rukia tem uma grande admiração por seu irmão Byakuya, o que fez ela se esforçar bastante para ser reconhecida por ele. Kyoraku é um homem que ama a paz também, e sempre quer sair ao parar suas batalhas, mas também não é o tipo de pessoa que quer insultar o seu adversário, se recusando a lutar com ele. Em seu tempo livre, a Capitão Nohana gosta bastante de fazer expedições pelas montanhas de Hokungai. As pétalas da Senbou Sakura no mangá são brancas, enquanto no anime as cores predominantes tomaram um tom rosa. Kyoraku é o único Shinigami conhecido por usar uma Zanpakuto com 2 lâminas, exibindo assim a sua dupla empunhadura. Rukia, talvez por seu tamanho, tinha muita dificuldade de achar roupas que realmente ficavam bem nela. O velho Zangetsu, na verdade, era a parte Quincy que Ichigo havia herdado de sua mãe, que junto ao Hollow branco, formava uma fusão com o poder de Shinigami de Ichigo, o que até ali ele conhecia como sua Zanpakuto, que era sua Shikai Zangetsu e sua Bankai Tensa Zangetsu. Rukia entrou em um dos times da Goten 13 sem prestar nenhum tipo de prova após a sua formação na Academia Shinigami. Isso aconteceu talvez por causa de sua ligação com o nome Kuchiki e também com Byakuya. Apesar de tudo isso, Rukia era a pessoa com as melhores notas de sua classe. Nas principais dublagens de Bleach, Ichigo se refere a seus amigos sempre pelo primeiro nome. Porém, em algumas dublagens, como na espanhola, Ichigo se refere a seus amigos sempre com muito respeito, usando seus sobrenomes. Yuha acredita que os Stern Riders devem ser fiéis uns aos outros, nem mesmo que tenham sacrificado suas próprias vidas pelos seus camaradas, devem ser pessoas que podem contar umas com as outras para o que for necessário. O comandante-geral Yamamoto é um homem que segue à risca as leis e regulamentações da sua society, não tolerando nenhum tipo de traição ou insubordinação, podendo trazer para aqueles que fazem isso uma resposta bem agressiva. Na primeira vez que apareceu, a Ryujin Jaka, a Zanpakuto de Yamamoto, era tão longa quanto a altura de Yamamoto Geriusai. Urahara, na maioria das vezes, está sempre presente nas situações importantes, porém raramente ele acha que é necessária sua interferência direta, preferindo ficar à margem da situação apenas para direcioná-la. Ichigo é o único Visage que muda de aparência. Ele chegou até mesmo a mudar sua aparência 6 vezes durante a obra, com mudanças drásticas e muito perceptíveis em sua forma principalmente de Vasto Lord. Nas provas finais do Colégio Karakura, ao contrário do que aconteceu na Academia Shinigami, Rukia foi um completo desastre, ficando na posição de 302 entre 322 alunos. O Kitaki e Kyoraku são os capitães que possuem as Zanpakutos, com os comandos mais longos de liberação, apesar de que os de Ukitaki são um pouquinho maiores. Apesar de ser o suposto governante da Soul Society, o verdadeiro inimigo do Rei das Almas é aqueles que o selou, no caso, os Shinigamis. Assim, seus poderes dão preferência para ferir os Shinigamis ao invés de seres como os Quincy's. Zaraki Kenpachi tem 2 metros e 2 centímetros de altura e pesa cerca de 90 quilos. Yamamoto tem o hábito de se referir a seus adversários como jovens e diz que irá dar a eles uma surra ou uma punição. Kisuke Urahara é um manipulador de mãos cheias, alguém que pode direcionar qualquer pessoa a algo que ele quer que ela faça, sempre estando bem informado de todas as situações dentro do possível. Ichigo Kurosaki é o personagem com mais aparições em capas do mangá de Bleach, tendo um total de 3 aparições nos volumes 1, 19 e 49. Pouquíssimos personagens tiveram mais de uma aparição. Urahara gosta de usar tudo que está ao seu alcance para vencer uma batalha. Ele é alguém que acredita que vale tudo para a sobrevivência e a vitória. Zaraki realmente tem um sentido de direção horroroso. Tanto ele como sua tenente Yatiro são horríveis quando se trata de achar lugares. Rukia tem certa obsessão em lugares altos,
e é uma coisa que ela adora fazer, escalar esses lugares. Yamamoto não gosta de deixar terceiros, mesmo que sejam aliados, influenciarem suas missões, objetivos ou problemas que envolvam a Gotei 13, recusando por várias vezes o apoio de Ichigo ou de qualquer outro humano. Zaraki, profundamente, entende o significado de não ter um nome, já que viveu seus primeiros anos sem ter um. Depois da derrota para Ichigo, ele passa a se sentir culpado por não saber o nome de seu Zanpakuto, começando a se dedicar para isso. No episódio 203 de Gintama, o protagonista da série faz uma paródia da forma final do Getsuga Tenshou final do Ichigo, entrando de uma forma parecida com a Mugetsu. Durante os capítulos 559 e 604, Kyoraka aparece com seu olho perdido no início da guerra, completamente reconstituído, porém se tratou de dois erros que foram corrigidos nas versões de volume. Rukia ama decorar os lugares que ela fica, com a temática de coelhos. Ela não gosta quando julgam ela por fazer isso, e também gosta bastante de desenhá-los. A primeira pesquisa de popularidade de Bleach ficou da seguinte forma: Orihime em quinto lugar, Kon em quarto lugar, Ishida em terceiro lugar, Rukia Kuchiki em segundo e Ichigo em primeiro. Um dos objetivos de Renji Abarai é superar o seu capitão, Byakuya Kuchiki, coisa que ainda ficou mais reforçada pelo seu espírito competitivo que ele ganhou após passar na divisão de Kenpachi. O comandante-geral Yamamoto gosta muito da cultura oriental e é um mestre na cerimônia de chá japonesa, fazendo sempre uma vez por mês uma sessão de chá com seus subordinados da primeira divisão. Rukia gosta muito de explicar as coisas com desenhos, mas na maioria das vezes as pessoas têm dificuldades em compreendê-los, e isso aqui irrita ela muito. A segunda pesquisa de popularidade de Bleach ficou da seguinte forma: Gitchimari em quinto lugar, Kisuke Urahara em quarto, Renji Abarai em terceiro, Rukia Kuchiki em segundo e Ichigo Kurosaki em primeiro. Os 5 potenciais de guerra reconhecidos pelo Rei Quincy são Zaraki Kenpachi, Sousuke Aizen, Ichigo Kurosaki, Kisuke Urahara e Ichibei Ryosubi. Uma coisa que muita gente não percebeu em relação a Ichigo Urahara é que Ichigo, depois que treinou com ele para despertar seu Zanpakuto, mudou o jeito que o tratava. Antes do treinamento, Ichigo se referia a Urahara como tio do chapéu, ou simplesmente chapeleiro maluco. Mas depois do treinamento, ele passou a chamá-lo apenas de Urahara-san, mostrando que Urahara conquistou o respeito dele. A terceira pesquisa de popularidade de Bleach teve o seguinte resultado: Ichimari em quinto lugar, Renji Abarai em quarto, Rukia em terceiro, Toshiro Hitsugai em segundo e Ichigo em primeiro. No capítulo 649, quando Shunsui começa a contar para Nanao sobre a história de sua mãe, a mãe de Nanao apareceu usando o kimono florido de Shunsui. A quarta pesquisa de popularidade da obra ficou assim: Ishida em quinto, Grinjou em quarto, Ichigo em terceiro, Rukia em segundo e Toshiro Hitsugai em primeiro. Hangiko Matsumoto já disse uma vez que achava o Ichigo bonito, e na festa de casamento da Rukia, no meio da bebedeira, ela tentou se aproximar dele. A Zanpakuto mais popular de Bleach na primeira pesquisa foi a Ryorimaru de Toshiro Hitsugaya. Já na segunda pesquisa de popularidade, a vencedora foi a Soda no Shirayuki de Rukia. A luta favorita dos fãs de Bleach que envolvem Shinigamis é a luta de Renji Abarai vs Byakuya Kuchiki, ainda durante o arco da invasão do Soul Society. Yoruichi gosta mais de passar seu tempo na transformação de gato do que em sua forma base. O Kyoha foi o primeiro Arrancar a aparecer no jogo de Bleach, aparecendo em Bleach Ridge the Soul 7. Grinjou em sua forma Hollow, antes de virar um Arrancar, era um ser que lembrava bastante uma pantera. Arribel se apresenta como 3 espadas ao invés de terceira espada. O Kyoha é alguém que se refere a quem não tem interesse ou acha dispensável como lixo, somente lutando quando é provocado ou sobre ordens de Aizen. O aspecto da morte de Arribel é o sacrifício. No capítulo 200, vemos Grinjou em 2 quadros sem sua máscara Hollow. Yoruichi sempre prefere beber leite, o que se encaixa em sua transformação como gata. A única pessoa que o Grinjou realmente respeita uma conversa é Sousuke Aizen. Na ausência de Sousuke, ele passa a tratar todos, sem honorifícios em sua linguagem. A aparência de Zangetsu se parece muito com o Yuha de 1000 anos antes, e a Bankai Tensa Zangetsu se parece bastante com a aparência de Yuha durante sua juventude ou adolescência. Sempre que o Kyoha vai matar alguém que ele tem interesse, ele tem o costume de fazer um buraco no mesmo local que fica o seu buraco Hollow. Não se sabe se ele faz isso de forma consciente ou não. O Hollow interno de Ichigo nunca foi nomeado diretamente no anime ou no mangá, então em algumas legendas ele ficou conhecido como Ichigo Branco. O Ryu Ishida tem pressão arterial baixa e odeia procrastinar. Em Bleach Brave Souls, durante o especial de 3 anos do jogo, o Kyoha foi desenhado por Kubo em um universo alternativo, onde ele se fundiu com Hogyoko.
Stark é outro personagem que foi visto no jogo, em sua forma com Rogue Yoko. Yoruichi gosta bastante de tratar com pessoas que são mais jovens que ela, como ela fez com Ichigo, Byakuya, Sui e Urahara. Em espanhol, o título de Primeira Espada é dado para aquele que se destaca em sua posição. Embora os Hollows pareçam ser maus na maioria das situações, na visão dos Hollows, os maus de verdade são os Shinigamis. O aspecto da morte de Ulquiorra é o vazio. O nome de Stark é inspiração a um designer francês de produtos chamado Philippe Starck. Grimmjow intencionalmente manteve a cicatriz que Ichigo fez em seu peito para se lembrar daquele ocorrido, para que um dia ele pudesse retribuir ao Shinigami o favor. Yoruichi sai de sua forma de gato para humana na frente de Ichigo em várias situações. Ela faz isso porque gosta de ver as ações dele quando aparece transformado e sem roupa. Assim como Zaraki, Nel se recusa a matar os adversários que são mais fracos que ela, ou que estejam de alguma forma debilitados, para no combate assim que o inimigo abre mão de lutar. Ishida tem um ótimo talento para costura, e sempre que costura algo, ele tem que trazer um senso de design próprio para o resultado final. O nome de Ulquiorra foi inspirado em Patrícia Ulquiola, uma arquiteta e designer espanhola. O aspecto da morte de Grimmjow é a destruição. No mangá, Ulquiorra parece ter suas unhas na cor preta, porém no anime elas aparecem na cor normal. No mangá, o cabelo de Nel é verde, mas durante a adaptação para o anime, o seu cabelo ficou na cor turquesa. Somente agora, no arco da Guerra dos 1000 Anos, que isso foi corrigido. Na edição 19 de Colorful Bleach, Yoruichi aparece com seus olhos na cor roxa, porém nas edições posteriores, eles voltam a aparecer na cor dourada. O Hollow branco diz não saber o que ele é, mas também não se importa tanto ao ponto de querer descobrir. O Ryu tem dentro de si algo chamado Orgulho Quincy, uma ética moral própria que faz ele ter grande senso de justiça. Em 2009, a morte de Ulquiorra foi eleita a cena mais impactante do ano pelos telespectadores, aparecendo na telona da Jump Fest 2009, e isso com a presença do autor Kubo. Ishida tem o costume de não lutar para dar danos fatais aos seus adversários, principalmente quando ele percebe que consegue subjugá-los sem tirar suas vidas. Ichibi Ryosubi é a pessoa que escolhe o nome de tudo que existe em sua society, incluindo o nome dos Zanpakutos, as Shikais e as Bankais dos Shinigamis. No mangá, o Hollow interno de Ichigo tem as cores brancas de suas íris, porém no anime ele foi adaptado com cores douradas. Genshimaru é uma pessoa que sabe o quanto ela realmente consegue impactar as pessoas com suas palavras ou ações, e por isso, ele brinca com a emoção das pessoas na maioria das vezes para acabar se divertindo. Ryosubi recebeu do Rei das Almas o título de monge que chama pelo nome real. Hangiko e Orihime têm gostos bem parecidos para comidas estranhas. Alguns Quincy's se dirigem a Bambieta como apenas Bambi. Kubo falou em entrevista que depois que terminou o mangá de Bleach, ele foi consumido por um sentimento muito grande de solidão. Ele passou por muitas dificuldades por se sentir sozinho. Ichimari, em seu tempo livre, gostava de caminhar pela Sereité, observar pessoas, caçar pelos arredores e buscar alvos para fazer brincadeiras de mau gosto. Zero Jueiro é na verdade biologicamente um homem. Hulk Akuchi, que gosta bastante de mangá de horror, e shoujos que também voltam para o tema de horror. Em um geral, ela curte bastante o assunto aterrorizante. A primeira tentativa de Kubo em publicar Bleach na Shonen Jump foi recusada pela editora. O autor na época recebeu uma carta de Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, que incentivou ele a continuar tentando serializar sua série na Shonen. O cabelo de Hangiko no mangá é insistentemente pintado de dourado, porém no anime existe um tom puxado um pouco para o laranja. Kubo, quando vai escrever e desenhar seus personagens, tem o costume de ouvir várias músicas, e para cada um que ele cria, é escolhida uma música de inspiração. Zero é chamado de Gigi por alguns de seus companheiros Stern Riders. Genshimaru passou a não gostar de batata doce, depois de confundir uma batata doce seca com caqui seco, que é a sua comida favorita. O nome de Bambieta surgiu enquanto o Kubo pensava em um nome parecido com o nome de Bambina. 44% dos 366 episódios de Bleach antigamente eram fillers, ou seja, 163 episódios de fillers no anime. Ichigo Kurosaki odeia adivinhação, horóscopo ou qualquer coisa relacionada a tirar dinheiro de pessoas por algo que elas não podem ver ou tocar. Burn the Witch é uma obra de Chichi Kubo, que também se passa no mesmo universo que Bleach. A organização Wingbind é uma divisão ocidental da sua society, porém aqui eles não protegem o mundo de almas e sim de dragões. Ufa!
finalmente chegamos ao final desse vídeo. Sinceramente, deu muito trabalho. Eu estou exatos 2 dias revirando mangás e procurando curiosidades na internet sobre Bleach. Então, por favor, deixa aqui o seu like e comenta aqui a hashtag Bankai aqui nos comentários. Isso aqui é muito importante para o YouTube recomendar o canal para mais pessoas e eu continuar fazendo Bleach aqui pro canal. E no mais, muito obrigado por chegar até aqui. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, um abraço e falou!